Ok? Quiser iniciar, Jéssica? Vamos lá. Bem-vindos, todo mundo, pessoal. Hoje, então, a gente tem o nosso painel SWE Cross Companies com mulheres na liderança de engenharia e tecnologia, mulheres aí de 3 grandes empresas. A gente não está mais vendo o slide. Peraí, foi cá, caminho, desculpa. Pronto. Pronto, pode passar para o próximo aí. Já falando da nossa agenda aqui, então, a gente vai começar com uma breve introdução sobre o que é a SWE, depois uma apresentação das painelistas, e aí sim a gente vai para o nosso painel, que é a nossa principal atração aqui, né, com perguntas e respostas. No final, a gente vai ter um tempinho para perguntas do público também, então fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, tá, pessoal? Me apresentando aqui, o meu nome é Jéssica, eu faço parte do time de engenharia de fábrica aqui da John Deere e também faço parte da SWE e vou estar falando um pouquinho para vocês aqui, então, o que é a SWE, bem brevemente. Pode passar para a gente aí. A SWE, então, Society of Women Engineers, ou a Sociedade de Mulheres Engenheiras, ela é a maior defensora de mulheres na área de engenharia e tecnologia do mundo. Ela é, então, uma organização mundial que surgiu lá nos Estados Unidos e hoje tem mais de 40 mil membros ao redor do mundo. E o que a SWE faz, né? A SWE, ela busca desenvolver, atrair e reter mulheres nas áreas de STEAM, como já comentamos, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E ela, como missão, busca empoderar essas mulheres para que elas consigam atingir o seu potencial máximo nessas carreiras, né, demonstrando também o valor da diversidade e inclusão e também das profissões de engenharia e tecnologia, buscando lá atingir a nossa visão, que é um mundo com paridade e equidade de gênero em engenharia e tecnologia. Pode passar para a gente. A SWE iniciou no Brasil há quase 10 anos atrás, aqui em Horizontina, e hoje a gente tem mais 4 afiliadas, né, no total aí no Brasil, profissionais e 5 collegiate, que são as afiliadas aí nas nossas universidades, como vocês podem ver no mapa. Jé, só para colocar uma pergunta aqui, para ficar claro para o pessoal que está participando, as profissionais, qual que é a diferença entre collegiate e profissional? Profissionais, então, são para profissionais que já estão no mercado, né, de empresas, enfim, e as collegiates de universidades. Então, Tá. são estudantes. Uhum, perfeito. E aproveitando aqui para divulgar um pouquinho sobre o nosso centro de carreiras, que é um lançamento da SWE, tá? A gente tem aqui uma plataforma onde qualquer um pode cadastrar o seu currículo de forma gratuita. Então, aqui a gente tem oportunidades de emprego e estágio, também estágio, tá, pessoal? No Brasil e no mundo. Então, serve também como um banco de dados. Todo mundo pode acessar ali careers.swe.org. E ali você pode deixar o seu currículo também, né? E cadastrar em vagas, você vê, acessa vagas do mundo inteiro e acha que tem muita coisa interessante, tá, gente? Para quem está buscando alguma coisa bem legal. Isso aí. E nos sigam, né, no Instagram, no LinkedIn. Toda semana a gente tem conteúdo novo. A gente também tem o nosso site da SWE Brasil, que é brasil.swe.org. Tirem uma foto aqui participando do nosso evento, postem nas redes sociais, nos marquem. Vamos nos conectar aí, tá bom? É isso aí. Vamos lá, então, gente? Bom, eu sou Carolina Franzo. Eu tô olhando pro lado, gente, porque eu coloquei 2 telas. O negócio é muito difícil para mim, tá? Eu sou bem quadrada nesse aspecto, mas ok, vai dar tudo certo, tá? Não é que eu não estou dando atenção para vocês. Aqui tem uma tela, aqui tem outra, e eu tenho que olhar as duas. Bom, eu vou fazer a mediação da conversa. A gente tem a Aline Bartz, que vai se apresentar também na sequência. A Aline é da John Deere. Temos a Ingrid Barroso, ela é da Whirlpool. E temos a Marina, que é da Ford, tá? Só para fazer uma breve introdução, eu também sou da área de engenharia,
né? Eu me formei em engenharia mecânica, tenho MBA em gestão de projetos, já trabalhei na área de utilidades e manutenção, até de 2003 a aproximadamente 2011, fui trabalhando nessa área. A partir de 2011, eu comecei a trabalhar com projetos de crescimento, com unidades de fábricas novas ou expansões de fábricas. E em 2019, eu passei para a área de meio ambiente, fazendo projetos de melhorias em instalações de tratamento de efluentes ou instalações de tratamento de água. Sou casada, tenho 2 filhos, viajo bastante também a trabalho, também amo esportes, tá? Aqui um pouquinho das fotos, esse aqui era o time que a gente tinha, um time bem diverso, né? Você pode ver, bastante mulher. Normalmente os times que eu trabalhei sempre são assim. Essa é minha família, meu marido, meu filho menor, o outro filho já caindo as janelinhas aqui. E aqui o esporte que eu amo fazer, que é o salto no cavalo. Vamos passar para a Aline. Aline, bom dia. Quer se apresentar? Bom dia pessoal. Acho que inicialmente, obrigada pelo convite. Aqui em nome da SUI eu agradeço Carol, agradeço a Jéssica, né? São as pessoas com quem eu tive mais contato nesses últimos dias. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu sou Aline Bartz, tenho 31 anos, desses quase completados já, na verdade, 15 de John Deere. Iniciei a minha carreira em 2007 aqui na empresa como aprendiz do Senai, né, vindo de um curso de metal mecânica em 2007. Minha formação, e aí na sequência eu já vou avançar um pouquinho mais com relação às minhas experiências. Sou formada em engenharia de produção pela FAOR e tenho um MBA em coaching e gerenciamento de pessoas. Né? Então, um pouco sobre a minha história dentro da John Deere. Iniciei lá em 2007, como eu comentei, no departamento da qualidade, e aí eu vou fazer uma conexão depois, que é hoje o sentimento que eu tenho é quase de voltar para casa. Vocês vão entender o motivo desse comentário logo ali na frente. Né? Trabalhei na qualidade por 9 anos, em diferentes funções, em diferentes atividades. E quando eu iniciei lá na qualidade, uma curiosidade aqui importante, ali no cantinho tem uma foto que né, sou eu com a minha prancheta lá no início, uma das minhas primeiras atividades como responsável pelas auditorias do 5S, né, dentro da empresa. E enquanto eu estava nessa fase bastante inicial da minha carreira, quando as pessoas falavam um pouco comigo sobre plano de carreira, né, que uma curiosidade, eu tinha realmente um desejo muito forte de fazer. Na época nós tínhamos essa função aqui na DIR, né, em alguns departamentos, e eu tinha um desejo muito grande de ser a secretária do departamento da qualidade. Esse realmente era das minhas aspirações enquanto iniciando a minha carreira aqui na John Deere. Eu sempre quis isso muito, e acho que desde ali que vem um pouco desse desejo de trabalhar e falar bastante sobre carreira e o que a gente precisa para ir conquistando os nossos anseios, né? Bom, foi de desejo de secretária para gerente. Olha aí, viu só? E a gente foi evoluindo, conforme a gente vai avançando na carreira, os próximos desejos, né, eles vão formando os nossos próximos steps, ou os próximos passos. Em 2017, então de 2017 a 2019, eu trabalhei como supervisora na fábrica, né, na produção, nos processos de solda por mais ou menos 1 ano e meio, depois no processo de montagem também, e aqui embaixo a gente consegue ver nas imagens o início dessa carreira, né, como gestora de pessoas. No cantinho, o meu primeiro time ali da solda, e lembrem que antes eu comentei um pouco sobre as minhas funções lá com a pranchetinha, né, de fazer o processo de auditorias de 5S na fábrica. Eu acho extremamente importante que, conforme a gente vai mudando ou desempenhando funções diferentes, o que a gente pode trazer daquela que a gente estava e o que isso nos ensina para as próximas. E aqui nessa foto com o time da solda, foi a foto que nós recebemos um reconhecimento
da área com o melhor 5S, uma das áreas com o melhor 5S da fábrica lá na época. Então, foi bem gratificante poder fazer esse deslocamento, né, e também levar um pouquinho de tudo que eu já tinha aprendido ao longo desses 9 anos de John Deere de qualidade. Depois disso, né, junto com outros times, movi para a área de engenharia de manufatura na época, como supervisora no processo de fabricação ou processo de primários, né, então chamamos dessas duas formas aqui internamente. Fiquei 1 ano nessa função, movi para trabalhar junto com o time de engenharia de manufatura montagem, né, e depois nós tivemos uma reestruturação, onde qualidade e manufatura passaram a formar o departamento da engenharia de fábrica, que é como nós somos conhecidos hoje. Fiquei mais um tempo junto com o time da montagem, e recentemente, agora desde o mês de fevereiro, conecto então com a frase que eu falei antes do voltar para casa. Então, eu estou hoje na posição de gerente do time da qualidade, e esse é o sentimento de estar revivendo muita coisa que eu vi lá no passado, e obviamente aprendendo muito também, porque muitas coisas e muitos processos mudaram nesse tempo. Um pouquinho do que eu gosto de fazer fora da John Deere, aqui vocês conseguem ver a foto da minha família, né, a nossa base, sem dúvida nenhuma. Então, a Aline é a filha da dona Elcita, filha do seu Ademar, irmã do Marcos e irmã da Paula, né, os meus pais são aqui do interior de Horizontina também. Logo do lado, um pouquinho do que eu e o meu parceiro de vida, né, o Charles, nós gostamos de fazer, gostamos realmente de aproveitar os momentos que nós temos, de férias, de folgas, para estar em contato com natureza, com alguns esportes, né, não tão radicais, mas alguns esportes, né, que nós gostamos também de fazer. Então, essa é um pouquinho de quem é a Aline ao longo desses 15 anos de John Deere. Obrigada, Aline. Agora vamos passar então para a Ingrid. Carol, posso só interromper um segundo? Eu não sei se você está vendo as dicas que a gente está dando aí sobre esse barulhinho de admissão. Como é que faz? Você pode entrar aí na configuração e tem um lugar aí que você desativa as notificações. Tá, eu vou ver se eu consigo não der enquanto certo, a Ingrid se apresenta, isso. tá? Se não der certo, Beleza? daí você para de compartilhar e compartilha de novo sem som, beleza? Obrigada, viu? Tá bom, beleza. Tá, então eu vou parar já e já vou fazer isso. Acho que é mais fácil, tá? Ingrid, se você quiser ir se apresentando, eu já vou voltar a compartilhar, só um minutinho. Tá bom, então. Estão me escutando? Sim, perfeito. Bom dia, então, pessoal. Meu nome é Ingrid Barroso, tenho 37 anos, trabalho aí na Whirlpool há quase 12 anos também, então já tem um tempo que eu estou aqui na casa. Hoje eu trabalho como Senior Manager de uma área global que chama Global Advanced Manufacturing Engineering e sou responsável pela parte de planejamento de projetos, novos projetos de longo prazo para a manufatura, né? Assim como a gente tem parte de desenvolvimento de produtos, olhando também o lado das manufaturas, como a gente se capacita para estar pronto quando os novos projetos vierem para execução, né? Para a fase de execução. Eu sou formada em engenharia elétrica e tenho uma pós-graduação em engenharia de serviços e gestão pela Universidade do Porto. Comecei minha experiência experiência de trabalho cedo, vamos falar assim. Eu comecei a trabalhar logo antes de começar a faculdade, logo que eu saí do 3º ano, usando parte da experiência que eu tinha como professora de inglês, né? Aquela coisa, você sai, quer ganhar um dinheiro, começar a aproveitar o mercado de trabalho. Tinha oportunidade na minha cidade pequena, eu sou de Minas Gerais, no meio do quadrilátero ferrífero. Então, acho que a minha primeira experiência de trabalho veio muito conectada com a região onde eu morava, a região onde eu estudei. Eu estudei engenharia elétrica na Universidade Federal de São João del Rei. E a minha primeira oportunidade foi dentro da siderurgia. Então, eu trabalhei na Gerdau, fiz meu estágio, fui contratada lá na área de compras técnicas. E tem uma fotinha até no cantinho ali, percorrendo ali a parte do pátio de minério, uma das coisas que a gente fazia bastante ali, um processo super bonito da siderurgia. Nesse momento, eu tive que tomar uma decisão forte de sair de perto de casa mais uma vez. Minha família está ali no cantinho também, meus pais, a minha irmã, que são de Minas.
eu decidi sair de perto de Minas Gerais, vim para São Paulo, passei no trainee corporativo da Whirlpool lá em 2010, e aqui fiquei. Então, desde 2010, eu vim para uma cidade que eu jamais pensei que eu viria. Morar em São Paulo era um negócio totalmente muito distante para mim, mas já estou aqui há todo esse tempo. Foi aqui que eu conheci meu marido, me casei, e dentro da Whirlpool, a minha experiência, eu falo que eu sou um pouco bombril, já fiz um pouco de tudo. Então, eu comecei no trainee corporativo numa área de finanças, eles tinham um plano de trainee muito de tirar da sua zona de conforto. Então, fui parar num negócio totalmente diferente de tudo que eu já tinha pensado em fazer na vida. Acabei não ficando na área de finanças, resolvi não continuar a parte pós-trainee ali. Voltei para a área de suprimentos, que era uma coisa que eu gostava bastante. E nesse momento foi quando eu vim para o interior de São Paulo, para Rio Claro, e onde eu me encontro até hoje. Eu fiquei nessa área de suprimento ali, de procurement de compras ainda de capitais, que era similar ao que eu fazia na Gerdau. E dali foi quando eu comecei a ter um papel, vamos falar, de liderança indireta, né? A minha liderança não ficava conectada comigo aqui em Rio Claro e a gente era obrigada a tomar um papel de liderança frente a outras pessoas do time e frente à própria planta também, junto à liderança da planta em alguns momentos. E logo nessa sequência foi quando eu tive minha primeira oportunidade de liderança e eu fui promovida então a ser manager, e aí de uma área já um pouco diferente, de custos de produto. Então eu trabalhava como gerente de projetos junto aos times de desenvolvimento de produto. Ali eu fiquei bastante tempo, então foi do final de 2013 até o início de 2016, quando dali então eu fui realmente para a área da engenharia. Fui convidada, então, a ser gerente da engenharia industrial. Comecei com uma área de facilities, eu vi o pessoal falando aí também um pouco de infraestrutura, então comecei nessa área, cuidando um pouco da planta, fazendo as construções, aquele papel, né, de prefeito, a gente fala um pouco assim, você é dono de tudo. E depois dali eu passei para a parte de projetos, então, a parte de execução dos projetos de novos produtos, com o time, tanto para lavanderia e cocção, que são os produtos que são feitos aqui em Rio Claro. E dali eu tive minha segunda chance de promoção para Senior Manager dentro já da área do Advanced Manufacturing, que é onde eu estou até hoje. Hoje, trabalhando nessa área global, eu fico responsável por toda a parte de planejamento das Américas e tenho time espalhado por todo o mundo, né? Então, a gente tem gente no México, tem gente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, para trabalhar atendendo aí todo o planejamento de produto mundial. Acho que isso aí resume um pouquinho da minha carreira aqui dentro, mas falando um pouco mais da Ingrid, né? Então, nessa mudança, nessa parte de entre ciclos, né, que a gente fala de posições, eu sou uma pessoa muito família ainda, então coloquei ali logo do inicinho, a primeira foto para mim, a família sempre é a base de tudo, e eles que me apoiam em todas as decisões que eu tomei. E eu acho que quando a gente veste a camisa da empresa, em outras fotos que eu coloquei aí, seja com time, seja participando de Olimpíadas, né? Eu gosto muito de esportes, então a gente veste e participa de todos os eventos que tem esportivos também. Toda a parte de entrega, desenvolvimento de produto está junto com todas as pessoas dentro da fábrica. E uma das coisas que eu acho que, para mim, nesse ponto de estar junto, ter uma família, né? Como eu vim para São Paulo sozinha, acho que o trabalho me acolhia muito como família. Então, estar muito próximo das pessoas sempre me fez estar vendo pessoas como amigos, como família muito perto. Então, isso trouxe para mim também um significado diferente. Quando a gente olha dentro da Whirlpool, várias pessoas conectadas ao mesmo tempo. Além de família, então, falando da minha família expandida, né? A Whirlpool virou para mim uma família expandida no final das contas. Eu gosto muito de viajar, como eu falei, eu gosto muito de esportes. Gosto muito de artesanato, então nessa pandemia, para mim, quem passa na minha casa hoje tem caixas e bandejas para todo lado. Fiz todos os tipos de artesanato possíveis, de pintura, artes manuais. E gosto também de cozinhar. Então, as pessoas mais próximas aí sabem também que eu gosto bastante de ficar cozinhando. Às vezes levo uns quitutes para lá, para cá. Isso aí é um pouquinho da Ingrid para vocês. Oi, Ingrid, eu vi aí essa questão de expecting. O que você quer dizer com isso? Também, Não pode deixar de contar isso, né? As pessoas que me acompanharam até no final de semana, recebi várias mensagens esse final de semana, então eu estou grávida também, de uma menininha, acabei de descobrir, e estou me preparando aí para fazer toda a parte de processo, né? Como a gente preparar o time também para a sua saída nos próximos meses, né? Então a gente está começando a fazer essa parte de trabalho junto com o time aqui, mas sim, estou com 3 meses e meio,
E aí, lá para setembro, mais ou menos, deve vir uma menininha por aí. Ah, que máximo, parabéns, que carreira magnífica, tá? Vamos passar então para a Marina, só um minutinho. Então, Marina, vamos lá, vamos se apresentar. Oi, vocês me escutam? Sim. Tá bom, então, oi, bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui mais uma vez, muito obrigada ao pessoal da SUI pelo convite, estou muito contente de poder não só falar um pouco da minha carreira, mas certamente trocar experiências, né, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, meu nome é Marina, eu tenho 41 anos, desses 41, 20 anos aqui na Ford, então metade da minha vida trabalhando aqui é na Ford. Eu sou formada em engenharia elétrica pela USP São Paulo. Eu tenho um MBA também em gerenciamento de negócios e na pandemia decidi fazer um MBA em finanças, o que tem sido um desafio bem fora da minha zona de controle, né? Mas ótimo, estou aprendendo coisas novas. Eu comecei aqui na Ford, né, no campo de provas de Tatuí, que fica aqui no interior de São Paulo, em 2002, como estagiária. Eu tive a oportunidade no quarto ano da faculdade de vir para cá para conhecer o campo de provas com um grupo de amigos da faculdade e vim de forma bem despretensiosa, né? Queria só até mais passear do que qualquer outra coisa. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por esse campo de provas, apaixonei pela oportunidade de desenvolver produtos, de poder testar. E a minha sorte é que essa visita acabou virando um processo de entrevistas. E eu acabei passando e vim para cá como estagiária, então, ainda no último ano de faculdade em São Paulo, e estagiando aqui, também era um desafio ter que vir para cá para o interior, né? Tatuí fica aproximadamente 2 horas de São Paulo. E logo quando eu me formei, eu continuei aqui no mesmo departamento, na mesma área, então, inicialmente como engenheira, né? Trabalhando bastante com motor e transmissão, então, uma área muito, muito, muito técnica. Eu tive que aprender bastante sobre carro, sobre motor, que até então não era uma paixão iminente em mim, acabou virando ao longo da minha carreira. E durante, né, esse processo como engenheira aqui, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando para a Ford de lá. E enquanto eu estava lá, apareceu a oportunidade de promoção para supervisora, e aí foi a primeira decisão importante que eu tive que fazer em termos de carreira, né, continuar nos Estados Unidos para até o fim do projeto ou voltar para o Brasil como supervisora. Eu decidi naquele momento voltar para o Brasil, porque eu entendia que era um passo importante em termos de carreira para mim. Então, eu voltei em 2007 para o Brasil como supervisora, no mesmo departamento, que, por um lado, foi muito bom para mim, porque eu já conheci o time, já conheci as pessoas, mas, claro, foi uma mudança significativa, né, para o meu primeiro cargo de liderança. E aí, em 2014, apareceu a oportunidade de eu ser promovida, né, de eu participar, na verdade, né, de um processo de seleção para gerente do meu departamento. E eu estava grávida de 4 meses, então não era o meu foco. O meu foco era me preparar para receber a minha filha. Eu já estava na mesma posição que, né, já estava ali com o time, já tinha ali o meu plano de como que seria a minha licença maternidade, mas eu fui surpreendida com essa oportunidade e num primeiro momento até fui um pouco receosa, falei, acho que não é o momento, e houve muito apoio não só do meu chefe, mas de muita gente falando, não, você tem que ir, tem que participar do processo, sim. E eu participei, fui promovida, né, fui escolhida, e aí eu virei gerente do departamento com 4 meses, grávida, e tive muito apoio de todo mundo aqui na Ford, porque eu deixei muito claro, né, que o meu foco ali era a minha gravidez, né, era minha filha que estava para nascer, então eram as minhas prioridades e todo mundo me apoiou muito ali. E depois, né, da licença, voltei, claro, continuei como gerente do departamento até 2021, então uma carreira bem vertical, né, no mesmo departamento, engenheira, supervisora e gerente. Eu tinha certeza que ali era onde eu iria ficar até a minha aposentadoria. E o ano passado apareceu essa oportunidade para eu assumir o campo de provas de Tatuí.
Então, para mim é um desafio, né? Apesar de eu trabalhar muito tempo aqui no campo de provas, mas gerenciar um campo de provas é muito diferente, né? Você tem, né, além dos aspectos dos testes dos produtos, eu falo, né? Tem dia que eu estou conversando sobre a capivara, tem dia que eu estou conversando sobre a cerca que caiu, então é gerenciar como se fosse uma planta, né? Então é muito prefeita dinâmico. também. Eu tenho que saber os impostos que a gente tem que pagar, IPTU, as taxas. Então, assim, é um gerenciamento muito complexo, além da parte de produto que, acho que pelo meu histórico, né, eu acabo tendo um pouco mais facilidade. Então, mas tem sido um desafio, uma jornada extremamente interessante, porque dá para ver que eu sou apaixonada aqui por esse campo de provas, né? E acho que eu coloquei ali um pouco, né, de mim, né? Eu sou casada, também com engenheiro. A gente se conheceu na faculdade. Tenho uma filha que vai fazer 8 anos daqui um mês. Ali tem uma foto ali do meu começo de trabalho, né? Quando a gente viajava para testar os veículos, né? Que era uma atividade cansativa, mas que eu adorava muito. Eu tenho 3 cachorras. É o meu ABC, né? Coisa de 2 engenheiros, né? A Alba, a Bela e a Cissa. A gente quis fazer uma regra para facilitar até para o nome das cachorras. Eu tenho ali, né, o time que estava comigo antes, que me acompanhou aí nessa jornada como um todo, né? E muito do que eu sou como profissional eu devo a esse time, mas também eu tenho meu time novo. Ali tem uma foto que a gente fez no ano passado, né? Que tem sido um time que tem me apoiado muito nessa nova posição, tem me ajudado a ter as respostas que muitas vezes eu não tenho. E também acho que como uma base muito importante para mim é a minha família, né? Ali tem uma foto da minha mãe, do meu pai, sobrinhos, minha filha. Eu tenho um irmão que mora no México, então a gente acha formas dele participar, né? Que normalmente faz uma ligação de WhatsApp, ele participa dos parabéns, participa das conversas, é a forma que a gente tem de se conectar. Essa é um pouquinho sobre mim. Muito bom. Então eu vou parar de apresentar agora e a gente vai começar a falar sobre as nossas perguntas aqui. Só um minutinho, gente, que deu um probleminha aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu queria que todas vocês comentassem um pouquinho, começando na mesma ordem aí, Aline, Ingrid e Marina. E assim, fiquem bem à vontade para comentar uma ou outra, assim, isso é uma roda de conversa, tá, gente? É bem informal mesmo. Quem quiser deixar as perguntas no chat, pode ir deixando as perguntas, a gente tem o pessoal aí ajudando a fazer as intermediações aí das perguntas que aparecem, tá? No final, a gente vai ter um tempinho para outras perguntas também. Se não der para a gente ir respondendo no meio, a gente deixa tudo para o final, tá? Como é que é o cenário de mulheres no setor de tecnologia na empresa que vocês trabalham? Esse cenário vem modificando com os anos? É muito masculinizada a empresa que vocês trabalham? Como é que funciona isso? Vamos lá, Aline. Muito bem. Vamos lá. Talvez eu vou começar pela parte do cenário vem mudando, depois eu vou falar um pouco sobre como são os nossos números aqui, talvez uma visão um pouco mais ampla, e aí a Ingrid e Marina, por favor, fiquem bastante à vontade para ir complementando também esses pontos, né? Mas minha percepção, sim, a gente vem fazendo uma evolução, esse cenário ele vem evoluindo, talvez não na velocidade com que a gente gostaria que isso estivesse acontecendo, mas sim, ele vem evoluindo. As empresas também, elas têm feito vários movimentos, né? Quando a gente fala um pouco sobre diversidade num geral, talvez aqui a gente falando um pouco mais sobre gênero, né? Também tem acontecido movimentos, mas não só nesse sentido, quando a gente olha a diversidade como um todo. Então, sim, eu vejo que os movimentos, eles estão acontecendo, esses números, eles estão evoluindo, quando a gente olha um pouquinho mais na prática, esses números, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, alguns dados que eu procurei buscar para a gente conversar aqui um pouquinho, no Brasil, hoje, a gente já tem aí mais de 200 mil mulheres com formação em engenharia, mais de 100 mil na formação
técnica, né, com alguma formação técnica, e isso nos coloca num patamar já muito melhor do que alguns anos atrás nós estávamos, né? Obviamente que existe uma evolução que precisa acontecer ainda, quando a gente olha para posições de liderança, né, que também a gente vai falar um pouquinho aqui, e olhando em percentuais, estamos falando entre 13% e 15% de mulheres na liderança. Então, temos só uma observação, Aline, a gente, quando resolveu fazer esse painel, a gente teve dificuldade de achar vocês, tá? Foi uma dificuldade, porque a gente queria especificamente mulheres na área de liderança, e foi difícil, porque não são muitas. Então, a gente teve, assim, acho que 5 nomes ou 6 nomes indicados. Então, a gente precisa fazer com que esses números cresçam, né? Cresçam, exatamente. E aqui eu acho que são 2 pontos, né? Tem o lado da empresa, obviamente, mas também tem o nosso lado, e eu acho que essas conversas e esses momentos, eles são muito ricos, né? Para que a gente consiga evoluir também nesse sentido. Quando a gente olha para dentro da John Deere, olhando a John Deere Brasil, falando agora, né? Com a questão de representatividade de mulheres, né? Dentro das empresas, a gente varia entre 17% e 22% da força de trabalho que são hoje mulheres. Então, eu tirei aqui um pouco do banco John Deere. Quando a gente olha, o banco John Deere tem um número já maior, né, de representatividade feminina. Enfim, essas são informações um pouco mais amplas. Dentro do departamento que eu faço parte, olhando a parte de engenharia de fábrica, também gira em torno desse percentual, 17% de representação feminina, né, dentro do time. Enfim, falando um pouco de números, acho que são E a gente nota que essa dados. curva vem mudando a inclinação dela, com uma inclinação para aumentar mais? Sim, ela tem uma tendência de aumento, quando a gente olha especificamente a engenharia de fábrica, né, o time que eu faço parte. Nos últimos 3 anos, a gente vê uma evolução, ou um aumento desse percentual. Vamos lá em 2020 a gente estava falando de 9% de mulheres, hoje a gente está com 17%, quase 18% dentro do departamento. Então, tem uma evolução, né? Novamente, eu acho que ainda não na velocidade como nós gostaríamos, mas os movimentos, eles estão acontecendo, né? Legal. E, Ingrid, como é que está essa situação na Whirlpool? Eu acho que dentro da Whirlpool o cenário não é tão diferente. Vamos falar assim, a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos para tentar equalizar, né, a questão de gênero aqui dentro, e falo de, sei lá, 2017 para cá, quando a gente realmente instaurou uma questão de grupos de afinidade, começou a olhar isso com mais afinco, não que antes a gente não olhasse, eu acho que a gente olhava muito para o lado de social, vários trabalhos com já grupos de mulheres, mas não tanto dentro da empresa para esse ponto de equalizar e ter isso como objetivo muito claro, né, dentro das nossas atividades. Quando colocaram os grupos para trabalhar de afinidade lá em 2016 e 2017, acho que isso, tendo gente realmente dedicada e olhando isso com todos os dias, colocando ações em prática ali diariamente, isso começou a mudar e a gente vem colhendo frutos disso aí. Desde realmente estabelecer 50% de participação dos gêneros nas seleções, desde colocar metas aí para a gente estar realmente crescendo, buscando outros targets, mas realmente não é uma coisa que vira a chave do dia para a noite, você consegue encontrar pessoas capacitadas, principalmente quando a gente fala de áreas técnicas, né, que é o nosso caso, tanto para desenvolvimento de produto quanto manufatura, a gente sabe, e aí a gente já discutiu várias vezes, né, quantas pessoas se formam, né, a Aline estava falando também ali, quantas pessoas se formam versus quantas a gente consegue recrutar no mercado de trabalho, e quando a gente fala de engenharia, principalmente, engenharia ela tem um leque, ela te abre um leque muito grande de opções dentro da área de trabalho. Nem todo mundo gosta de ficar na área técnica no final, e nem todo mundo tem capacidade para assumir uma liderança de saída, né? Então, você também precisa construir aquela base sólida para você ir depois para um lugar de liderança. Mas eu acho que a situação vem mudando, a gente vem acompanhando isso no ano a ano, como isso dentro do administrativo a gente já está muito mais balanceado, e dentro das áreas técnicas a migração ela acontece de uma maneira um pouco mais sutil, mas ela vem acontecendo. E a gente vem trabalhando muito forte junto com os times de RH também, e buscando seleções e consultorias mais específicas também para algumas posições, para tentar buscar esse tipo de perfil,
os gêneros, buscar tudo que a gente pretende também para conseguir montar times mais diversos. Dentro do meu time, eu acho que, trazendo um pouco também, dentro do time, como eu falei, meu time é global, nós somos em 40, somos 6 mulheres, também é muito pouca representatividade, quando a gente fala ainda apenas 15%, a gente fica muito distribuído, e de liderança, hoje, entre 6 senior managers, sou somente uma. Então, a gente fica vendo aí também a dificuldade. Mas, visto quando essa área começou, anos atrás, a gente tinha uma diretora, e o resto eram todos homens. Então, a gente também tem colocando, buscando mais pessoas, né, mais mulheres também para estarem fazendo parte disso aí, acima de todas as dificuldades do nosso dia a dia e também da capacidade técnica para a gente estar encontrando pessoas que queiram assumir, quando eu falo da área global, a gente tem desafios, vocês falaram muito aí também de questão de viagens e tudo mais, às vezes acaba sendo mais complicado, mas trazendo isso para o dia a dia de uma fábrica que nem aqui em Rio Claro, ainda encontrar um corpo técnico especializado, as pessoas, para a gente conseguir cumprir, não cumprir, mas falar equalizar, realmente ainda tem uma certa dificuldade aí no dia a dia. Vem melhorando, eu falo de quando eu cheguei lá em 2016, a gente chegava até a brincar, assim, né? A gente não tinha fila para escovar os dentes. Hoje em dia, a gente tem uma fila para escovar os dentes, às vezes na hora do almoço, alguma coisa assim, mas porque o número de mulheres aumentou bastante dentro de uma sala que a gente tinha. Então, a gente falava de ter ali 4, 5 pessoas para uma sala com 20 agora. Isso é bonito de se ver, mas, ao mesmo tempo, onde a gente quer chegar. A gente não quer parar ali nos 20, né? Então, como que a gente continua trabalhando em cima disso? Legal. E Marina, como é que está a situação na Ford? Eu acho que é bem similar, né? A Aline e a Ingrid falaram, né? Vem melhorando bastante, né? Até eu vou pegar um comentário, né? Eu fui a primeira mulher no meu departamento e aqui no campo de prova, se eu não me engano, nós éramos em 5 engenheiras. Eu não vou nem falar que a gente não tinha fila no banheiro, às vezes não tinha nem o banheiro próximo, né? Tinha só lá embaixo, aqui em cima, né? O campo de provas é bem amplo. E eu lembro que eu cheguei até a participar de projetos de construção de banheiro feminino, para vocês terem uma ideia de como era na época, mas certamente vem aumentando muito a quantidade de mulheres, né? Hoje o meu time em específico é em torno aí de 20% de mulheres, e eu acho que eu sou muito grata porque eu sou uma gerente, eu tenho uma supervisora, além das engenheiras, né, e de outros skills que a gente tem dentro no meu time como um todo, e eu acho que a gente vem trabalhando muito forte dentro da Ford, seja através, bem similar, né? Seja através dos grupos de afinidade, seja através do RH, de consultorias, para realmente cada vez mais mostrar que esse mundo automobilístico também é um mundo para as mulheres, né? Que tem muitas oportunidades de desenvolvimento, muitas oportunidades de trabalhar com um produto em várias esferas, né? O carro também, ele não é só o carro físico, ele vem mudando cada vez mais, né? Muito mais focada na interface com o cliente final. Então, oportunidade é o que não falta, mas é claro que ainda tem, né, como vocês todas mencionaram, muita dificuldade de achar pessoas que realmente queiram, né? Mulheres que queiram ir para a área técnica pura, né, e que queiram se desenvolver. Então, a gente vem trabalhando fortemente nos programas de estágios, realmente com foco de trazer, de contratar cada vez mais mulheres, e a gente vê isso acontecendo dentro da companhia, cada vez mais mulheres entrando no programa de estágio, mas também para aquelas que já fazem parte da Ford, com ações bem específicas em termos de mentoria, em termos, né, de plano de desenvolvimento. A Ford assinou um pacto, né, da ONU, que é o Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU na América do Sul. Então, são 7 princípios, né, que a Ford né, tem que cumprir, vamos dizer assim, mas que estão totalmente alinhados com a cultura da companhia como um todo. E dentre essas ações, como eu falei, além da questão do estágio, a gente também tem como objetivo ter, para cada posição de liderança da companhia, uma mulher em desenvolvimento já qualificada. Então, tem muito trabalho acontecendo, desde a base até para aquelas que fazem parte da Ford. E a gente está vendo isso sendo refletido na organização como um todo. Aline, se me permite, eu vou desculpa, Marina, se você me permite, eu vou agregar uma perguntinha aqui para você, porque a gente falou de várias iniciativas, né? A Aline comentou, a Ingrid comentou, você comentou, mas eu vou pegar uma de vocês para falar um pouco o que cabe
a gente falou muito da empresa, né? O que a empresa vem fazendo para que a gente aumente o número de mulheres, né? O que vocês entendem que cabe à mulher, por exemplo, as pessoas que estão assistindo, ajudar a aumentar esse número, né? Porque assim, a gente não pode simplesmente falar, eu sou a empresa. Não, mas também tem o nosso papel, né? Como a gente pode ter essa autorresponsabilidade? Talvez eu possa começar aqui com alguns comentários. Eu vi que também veio um comentário aqui no chat, que foi sobre se nós estamos encontrando dificuldade em receber candidatas mulheres para ocupar posições mais técnicas. Então, eu já entro, Carol, talvez nesse teu ponto, mas eu vou pegar esse gancho desse comentário para talvez conectar um pouco e aí chegar nesse ponto que tu traz. Hoje, a Ingrid comentou um pouco, né, de que a gente tem trabalhado para tentar buscar um 50-50 nos processos seletivos, por exemplo, mas porque a gente ainda não enxerga, talvez, isso de uma forma tão natural acontecendo, e aí eu também tentando responder essas perguntas, e dentro das conversas que a gente faz sobre desenvolvimento com as pessoas do nosso time, tem alguns estudos que trazem, né, algumas pesquisas que falam sobre a vaga disponível, os requisitos que as mulheres preenchem ou não, e a decisão em cima de se candidatar para essa vaga. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns estudos que mostram que para que as mulheres, talvez elas se inscrevam para alguma posição mais técnica ou até mesmo de liderança, vamos lá, nós temos os requisitos exigidos para o cargo e nós temos os requisitos que são desejáveis. Quando nós olhamos para essa função, e isso, pessoal, é de cultura, de crença, de sabotadores, de insegurança, né? O nome que talvez a gente entender que melhor se encaixa com cada um de nós, né? Mas as mulheres, se não atendem a 100% daqueles requisitos, têm muita dificuldade de ir lá e fazer a inscrição para o processo seletivo. Isso é um fato. Quando a gente faz uma comparação com o público, com os homens, né, com o público masculino, quando numa média, ali olhando entre requisitos exigidos e desejáveis, em torno de 60% a 70% atendendo aqueles requisitos, eles se colocam à disposição daquela vaga, né, e vão se inscrever para aquela vaga. Então, esse talvez seja um ponto para a gente pensar um pouco sobre isso, o que nos trava para fazer o movimento de, ok, eu estou atendendo aos requisitos exigidos dessa função, os desejáveis eu tenho conhecimento, talvez não de todos, né? Por que não me inscrever para essa posição? Porque, vamos lá, a partir disso tem várias outras oportunidades que a gente enxerga. Eu posso, se eu não for selecionada, né? Pensando aqui, talvez eu tenha ficado em segundo e eu vou ter uma oportunidade logo ali na frente, ou talvez eu, ok, não fui selecionado, mas eu peguei mais experiência para uma próxima entrevista. Então, tudo isso nos agrega, né? E aqui, às vezes a gente fala, eu falo com algumas pessoas, dá medo, dá insegurança, a Ingrid, a Marina, né, assim como a Carol, quando comentou um pouco das experiências, nós tivemos as nossas inseguranças para tomar as nossas decisões. Mas às vezes tem que ir com medo mesmo, né? As pessoas estarão ali para nos suportar, estarão ali também, exato, né? Para nos ajudar também no desenvolvimento. E sempre ser, obviamente, muito transparente, né, com relação a isso tudo. Mas eu queria pegar esse gancho também da pergunta, mas falar um pouco sobre o que nós podemos fazer, né? As empresas estão nos chamando, estão querendo ambientes mais diversos, né? E vamos lá, tudo isso também tem um fator importante quando a gente olha diversidade versus resultados do negócio, versus um ambiente que vai produzir mais e vai produzir diferente. Isso tudo é saudável para o negócio, né? Então, se a gente olha que as empresas estão fazendo algum movimento, acho que a gente também precisa olhar e realmente entender isso, né, Carol? Quais são os movimentos que nós podemos fazer para estarmos mais bem preparados, né? Mas tem uma vaga de engenheiro na empresa X e eu não sei, né, o que essa vaga quer ou quais são os comportamentos necessários. Ok, talvez eu preciso conversar com algumas pessoas que tenham esse conhecimento e que possam me ajudar para eu entender um pouco mais sobre isso. E eu pego o papel da SUI aqui como algo extremamente importante.
a Sui faz isso, ela promove esse tipo de conversa, ela promove discussões e promove desenvolvimento, para que as pessoas que fazem parte desse grupo estejam também mais bem preparadas ali na frente, né? Enfim. É uma questão bem interessante, né? Que, por exemplo, eu nunca não, depois que eu entrei na John Deere, eu parei de supervisionar pessoas, né? E na John Deere eu só faço, por exemplo, tem projetos que tem que ter uma liderança, mas não é uma liderança direta, que às vezes até é mais complicado. Mas, por exemplo, eu vejo que no SUI a gente consegue ter muita exposição, né? Ter desenvolvimento para estar aqui falando, gente, a gente fica nervosa, você acha que não fica? Inventar de fazer um painel desse em homenagem ao Dia das Mulheres, que a gente teve agora no mês de março, né? Então, é uma coisa que é uma exposição e querendo ou não, ajuda as mulheres a se desenvolverem, né? Uhum. E eu queria complementar com uma pergunta, né? A gente está falando de time de mais mulheres, tudo mais. O que vocês veem de vantagem de ter as mulheres na equipe, né? A gente é simplesmente por números ou qual que é a grande vantagem disso, né? Não sei se a Ingrid ou a Marina quer falar agora, vamos só para... Posso falar. Eu acho que a gente, em alguns momentos, chegou a comentar isso em outras discussões, mas quando a gente contrata uma pessoa, a gente contrata ela muito pela capacidade técnica, né? Então, quando a gente fala de diferenciar uma mulher de um homem numa equipe, em vários momentos, acho que talvez a parte mais difícil seja a capacidade técnica, porque você já espera que ela esteja ali e você espera que ele cumpra, ou que ela cumpra com aquele papel, né? Entregar o que a gente tem ali, seja um projeto, a tarefa que for. Acho que uma das coisas que as mulheres têm, e aí a gente fala muito de visão holística, né? As chefas de família e tudo mais, você tem que dar conta de tudo da casa, do filho, da escola, do trabalho e tudo mais. Isso cria em várias mulheres uma visão holística, mas a própria visão holística também ela pode ser desenvolvida por outras pessoas. Então, acho que sim, pode ser uma coisa mais natural, se preocupar com o todo, né? Querer ter a noção do todo, de tudo que está acontecendo ali, mas talvez não seja uma coisa exclusiva. Eu acho que sim, a gente tende a se diferenciar um pouco ali, mas não dá para generalizar. Mas a parte do cuidado, a parte de se preocupar, de querer saber o que está acontecendo, às vezes, e eu não digo tornar pessoal, tá? Nem sempre você precisa ser amigo da pessoa que está do seu lado, mas você se preocupar se aquela pessoa está bem, você vê que ela está de um jeito diferente, você oferecer um suporte, seja para ela pessoal ou no trabalho, eu acho que isso, eu vejo isso acontecendo mais quando você tem mulheres participando dentro dos times. E aí, seja no individual, seja no coletivo, tá? A oferecer a ajuda, ver aquilo, o cenário acontecendo e pegar no feeling, pegar no ar as coisas acontecendo ali de um jeito mais fácil. Acho que tem uma agilidade maior de perceber o que está acontecendo e tomar ali iniciativas para tá suportando o time, suportando a empresa, suportando o que for. Legal. Meu celular está falando aqui. Quer completar com alguma coisa, Marina? Eu ia complementar, eu acho que além dessas características, né, que a Ingrid falou, que eu vejo bastante que eu acho que não é exclusivo às mulheres, mas acho também que a gente acaba tendo, às vezes, uma sensibilidade a mais para perceber situações, perceber, né, às vezes, conflitos que aparecem dentro do time, ou pelo menos eu particularmente sou muito assim, eu sou muito visual de tentar entender o que está acontecendo, isso acaba sendo muito natural nosso, né, de olhar o todo, como você falou, de cuidado, e trazendo, acho que para um exemplo mais prático, né, como eu trabalho, né, numa área que no final é desenvolvimento de produto e a gente está falando de carro, não tem como a gente falar de desenvolvimento de carro sem ter um time diverso, né, as necessidades, as visões do para que serve um carro, né, para o que eu preciso no meu dia a dia, não necessariamente são comuns, alguns aspectos são, mas outros são diferentes, né? E quando você tem esse time diverso, que traz diferentes pontos de vistas, que traz diferentes necessidades, né? E que traz essa visão mais completa, você consegue, né, abranger um público muito, muito maior. Então, assim, eu não consigo imaginar nos dias de hoje a gente desenvolver, e eu estou falando carro, e pode ser qualquer coisa, tá, relacionada a produto, a serviço, se você não tiver um time diverso. Né, se você não puder coletar essas opiniões, essas necessidades diferentes, né, para atender o público. Então, acho que essa diversidade é algo meio que
obrigatório, vamos dizer assim, para qualquer empresa, né? A gente precisa disso. Acho que esse é um ponto. E para complementar na outra pergunta, né, que você falou do que a gente pode fazer, que eu super concordo com o que a Ingrid disse, eu acho que o que a gente está fazendo aqui também é uma ação, né, da gente sentar, de mostrar que as áreas que a gente atua são, sim, áreas para as mulheres, né, que são áreas técnicas, sim, são, mas que nós estamos aqui e certamente estamos deixando um legado para outras que virão aqui nos substituir, né? Então, acho que muito dessa ação ela tem que ser isso, né? A gente também ir lá se expor e falar, né, sobre o trabalho que a gente está fazendo e incentivar que cada vez mais mulheres entrem para a parte técnica e que queiram, né, se quiser, vir para cargos de liderança, porque tem sim oportunidade. E acho que, só para finalizar, acho que essa pergunta é, quanto antes começar essa conversa, maior vai ser o nosso sucesso. Porque eu falo, na faculdade mesmo eu não tive nenhuma conversa sobre isso. Nós éramos 4 mulheres que entramos na turma de engenharia, 2 desistiram logo depois do primeiro ano, mas a gente nunca teve uma conversa para falar sobre o mercado de trabalho para a mulher, ou falar de oportunidades, ou falar mesmo de como a gente buscar uma oportunidade. Sempre foi tratado como igual, que não é ruim, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento, como se portar para buscar aquilo ali, qual talvez um diferencial ou alguma coisa que você precisasse trabalhar melhor para mostrar o seu valor também. Então, Eu vejo que Sim. o que aconteceu comigo foi muito interessante, né? Porque eu via que o meu jeito de vestir, eu, tipo, me vestia igual aos homens. Tipo, básica, camisa social, calça social e, tipo assim, e a gente vai deixando de ter aquela identidade de mulher para se igualar a eles e para, tipo, poder estar na mesma posição, né? A Então, isso é uma única coisa que a vez que gente eu tem que fui de tomar cuidado. vestido para a universidade, perguntaram se eu tinha mudado de curso. Senhor. Eu não consigo vestir uma saia, por exemplo, no trabalho, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, são coisas que a gente vai se moldando e que às vezes nem sempre é necessária. Claro, a gente não necessariamente precisa vestir-se de maneira sensual, não é isso. Mas assim, por exemplo, colocar uma camisa de mulher, né? Então, isso que é interessante, né? Falando sobre competências e habilidades, eu queria deixar uma pergunta aqui para a Aline. O que você julga importante para as mulheres chegarem num nível de liderança? Quais são as competências e habilidades? Legal, bom, eu vou falar algumas aqui e aí a Ingrid e a Marina vão me ajudando a complementar. Eu acho que é um conjunto, obviamente, de competências, né, que a gente precisa ir desenvolvendo ou aprimorando, vamos lá, ao longo da nossa carreira, né? E quando a gente está numa função mais técnica, que a gente talvez ainda não esteja na posição de liderança, esse trabalho ele pode começar ali, né? A gente não precisa daqui a pouco esperar muito próximo ou entender que o meu próximo passo na carreira vai ser de liderança e a partir daí eu desenvolver essas habilidades ou essas competências, enfim. E quando a gente fala de competências, talvez a gente separa elas em duas. Aqui, nós internamente aqui na John Deere nós temos, né, algumas competências definidas que nós utilizamos, mas tentando conectar isso um pouco com o que também a gente enxerga quando a gente vai pesquisar sobre competências importantes. Elas se conectam bastante, mas vamos lá, competências com relação a conhecimento técnico, competências mais técnicas, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas também competências mais comportamentais, ou aquilo que nós conhecemos como soft skills, e que a gente vem falando bastante sobre isso. Uma que eu entendo que é extremamente importante, e aí eu vou pegar o gancho, principalmente quando a gente olha mulheres, todo esse contexto que a gente falou aqui, o fato de talvez a gente precisar atender 100% dos requisitos para ir para uma vaga, eu diria, coragem para agir. É uma competência importante que a gente precisa desenvolver, né? Então, ela é importante para todos, homens, mulheres, enfim, nas posições de liderança, isso é extremamente importante, conectado com a necessidade de tomada de decisão. Nós, nas nossas posições, né, nós temos pessoas técnicas e todo o nosso time que nos suporta muito para a tomada de decisão. E isso é extremamente importante, né? Então, a gente tem esse suporte, essa ajuda dos times, mas é uma competência importante para ser desenvolvida. Comunicação efetiva,
entendo que também é uma competência extremamente importante. E aí eu puxo uma que eu gosto muito e que, na minha visão, faz diferença, que é a parte de inteligência emocional, uma abordagem, né, mais positiva. Eu entendo que a gente precisa desenvolver isso. Isso não faz bem só para o dia a dia no negócio, mas a gente também precisa cuidar, né, da nossa mente. E quando a gente fala em equilíbrio vida-trabalho, essa competência ela é chave, né, equilíbrio emocional. E aí eu puxaria algumas outras, visão estratégica do negócio, criatividade, inovação, né, como competências importantes para quem olha para as posições de liderança. Existem outras várias, eu trouxe algumas aqui. Ingrid e Marina, esqueci de alguma chave aí que vem à mente de vocês? Acho que não, acho que da primeira que você falou, para mim, o pontapé inicial é você ter a coragem de se inscrever. Muitas vezes as pessoas têm medo de falhar, e eu acho que isso fica muito claro. Quando a gente fica com medo de tomar um não, isso faz a gente se retrair para todas as outras skills que a gente tiver. A gente vai perder do nível que a gente tiver ela bem desenvolvida, a gente regride muito com relação a isso. E eu acho que pegando um pouco da minha própria experiência, tá? Quando eu fiz o processo de trainee da Whirlpool, eu estava morando em Portugal. Eu jamais pensei que eu ia passar, que eles iam me contratar morando em outro lugar, gente. E foi um negócio assim, pode ter tido todas as coincidências da vida, mas foi na minha entrevista aqui, por exemplo, eu acho que uma comunicação clara, e comunicação são coisas que a gente aprende, depois comunicação com níveis executivos, com níveis mais baixos, a gente aprende, tem coisas que a gente vai ao longo da carreira melhorando também, mas eu acho que a coragem de se inscrever foi um negócio, foi super importante ali. E acho que duas outras coisas que eu ressaltaria é a resiliência, e eu já fui da resiliência do bem para o mal, em termos de ser resiliente para entender o que aconteceu, ser ágil, tomar uma decisão, virar o barco e seguir outro rumo, ao mesmo tempo de você virar e falar assim, cara, eu preciso pensar, entender, diluir aquela situação para tomar um próximo passo, né? A gente realmente saber agir. Mas eu acho que a resiliência, a agilidade para você ter a leitura completa de um cenário, e uma flexibilidade para mudar, que aí eu falo agilidade e flexibilidade são coisas diferentes, mas a gente precisa ter as duas bem desenvolvidas. Eu ser flexível, eu poder mudar, eu abrir mão, tomar decisão de alguma coisa, é muito importante para a gente tomar as decisões e saber ali para onde agir. Mas a agilidade de leitura e de tomar, criar planos, vamos falar assim, é um negócio que é super importante também. Isso serve tanto para o pessoal, serve para a hora da gente fazer a aplicação para uma vaga, serve para o nosso dia a dia. Eu falaria que essas coisas são super pertinentes também para a gente estar sempre alerta ali e que vão fazer diferença no nosso dia a dia. E para minha carreira, para chegar no meu nível de liderança, foram basicamente essas 3 maiores competências que me fizeram do saber ouvir, prestar atenção ali do que veio para mim, e eu saber fazer a leitura do cenário e tomar a decisão correta ali, flexível de acordo com o meu cenário naquele momento. Vou passar para a Marina, senão a gente vai gastar todas. Sim. Eu acho que vocês vocês já colocaram excelentes competências. Uma que me veio assim, acho que a primeira ali na coragem para agir, você acabou falando, Aline, de pensamento estratégico, e eu particularmente acho que cada vez mais quando a gente vai assumindo cargos executivos dentro da companhia, é essa característica de pensamento estratégico, de visão do todo, visão holística, montar cenários e, mais importante, saber lidar com incertezas. A gente até por ser muito técnico, a gente é muito racional, né? A gente quer 1 mais 1 igual a 2. Mas quando a gente vai assumindo cargos executivos, a gente começa, né, nesse plano estratégico, é muito cenários, é muito possibilidades, é muito análise de riscos, né? Quais são os riscos aqui? Será que faz sentido? Não? E a gente começa a lidar com o mundo de incertezas muitas vezes, né? Então, saber lidar com isso, eu acho que é extremamente importante. E claro, né? A gente pode ficar um bom tempo aqui falando sobre todos os aspectos de liderança, né, de delegar, né, de accountability, aí tem todas as características em si que sim, são extremamente importantes. Legal. Eu queria adicionar uma coisa aqui que eu percebo que as mulheres têm muito, né? A gente tem aquela questão de ser a supermulher, né? A gente quer ser magra, bonita, tá sempre no peso, quer ser uma excelente mãe, uma excelente profissional.
E a gente tem que entender que a gente não precisa ser perfeita. E acho que isso é muito importante. E quando a gente aceita a nossa imperfeição, a gente expõe a nossa vulnerabilidade. Até tem um livro da Brené Brown que é muito legal, que ela fala, não sei se é o poder da vulnerabilidade. Isso é muito interessante, né? Para a gente expor a vulnerabilidade, a gente saber que a gente não é perfeita e que a gente precisa de ajuda de outros, né? E desenvolver boas relações para que o time como um todo ajude a prosperar a equipe, né? Acho que isso é bem importante também. E acho que só pegando o gancho do que você falou, só um minutinho, muitas vezes quando a gente faz a transição para uma carreira de liderança, esse é o ponto-chave que às vezes a gente não consegue desgrudar dele, porque muitas vezes você é promovido porque você está sendo aquela super pessoa, porque você está conseguindo entregar muitos resultados, você está conseguindo fazer bem as coisas, está circulando bem num time e tudo mais. E uma vez que você assume um time, você precisa fazer o time entregar tudo que você entregava ali antes, né? O que o seu time antes entregava, a gente muda muito de figura, né? Você precisa, você se cobra para continuar sendo aquela super pessoa, continuar dando conta de tudo, mais todos os outros que entraram na sua bagagem. E aí a gente esquece de escutar, a gente esquece de delegar, a gente esquece de fazer outras coisas que a gente também precisa fazer, porque você quer continuar sendo aquela super poderosa. É isso aí. Então, assim, é uma lição para a gente deixar aqui, né? E talvez, eu vou pegar mais um gancho aqui, se tu me permite, Carol. Claro. Eu acho que isso também está muito conectado com as nossas crenças, né? Aquilo que essa autocobrança, essa cobrança excessiva, vamos lá, né? Cobrança, autocrítica, enfim, isso também existe no mundo dos homens, né? Eles também se cobram, eles também são autocríticos consigo mesmo, né? O ponto é a forma como a gente lida com tudo isso. E às vezes a gente olha e parece que para nós mulheres a gente acaba potencializando isso, e quando eu paro para pensar um pouco, isso não é nosso, né? Isso é o que, de alguma forma, foi construído ao longo dos anos, né? Por crenças, de novo, por sabotadores, e nós somos boas, às vezes, em usar esses sabotadores, né? A gente deixa eles estarem aí ativos e nos sabotarmos, né, em vários aspectos. Vamos lá, quando a Marina trouxe a questão de assumir riscos, é extremamente importante, né? Mas quando eu tenho algum sabotador que me deixa vigilante ao extremo, vai ser difícil para mim assumir algum risco. Então, é importante, e aí eu vou pegar o gancho do autoconhecimento, extremamente importante, porque quando eu olho para isso, quando eu entendo aquilo que me sabota, num modo consciente, eu começo a mudar isso, né? Então, autoconhecimento extremamente importante. Bom, eu sei que tem um projeto, tem uma decisão difícil que eu preciso tomar aqui. Vai ter alguém aqui no meu ouvido, né, me dizendo, Aline, tu deixou de olhar para X, Y e Z, olha para isso, não vai para a reunião, né, volta e reavalia tudo de novo, várias vezes, né, então, de forma inconsciente, isso vai acontecer. O que eu preciso entender? Bom, eu sei que vai acontecer esse sabotador. Nós temos as melhores informações nesse momento para esse projeto? Sim, nós temos. Ok, talvez a gente vai precisar assumir alguns riscos. Riscos calculados, obviamente. Mas às vezes é preciso tomar esses riscos. E eu trouxe aqui um único exemplo, existem vários outros pontos que nos sabotam, né? E eu vou trazer um exemplo meu, rapidamente aqui. Eu cresci a minha infância toda, quando eu fiz engenharia, então isso ficou mais forte ainda, né? O meu pai, ele sempre diz que engenheiro não pode errar. Vejam isso, né? Então, engenheiro não pode errar. Quando eu fiz, né, ou na minha atuação, o que acontece? Toda vez que algum erro acontecia, nossa senhora, isso eram noites mal dormidas, isso era um excesso de crítica que me tirava o foco, inclusive, de olhar para aquilo e resolver aquele problema, né? Porque eu ficava me cobrando muito e tentando entender por que porque eu errei, enfim, que isso não deveria ter acontecido. E aí, quando eu fui entender da onde isso veio, eu entendi que isso não é meu, né? Isso é do meu pai. Ele tem essa crença, isso é dele, ok. Né? E eu preciso cuidar para não repetir? Sim, mas a gente tem ciência de que as falhas, os erros, eles vão acontecer ao longo da nossa carreira, né? Não sofrer com isso. E é muito legal conectar isso ao que a Ingrid falou sobre resiliência, né? Exatamente.
Tem uma frase que eu gosto muito, que é nunca perca um bom erro. Ou seja, tem gente que às vezes erra e fica vivendo aquele erro e vive no passado. Então, gente, erramos, ok. O que eu fiz de errado? Tá, como é que eu vou fazer na próxima vez? O que aquilo Ok, me ensinou, né? muda o que eu aprendi, e muda a perspectiva, põe o barco em outro rumo e segue, né? Aprende e supere, Exato. Isso aí. Aprende Isso super. mesmo. Exatamente. Bem legal. Vamos lá, gente. Temos muitas perguntas aqui que a gente já tinha planejado, mas a gente vai ter que dar uma reduzida porque já estamos com o tempo um pouco apertado, tá? Eu queria perguntar, por exemplo, no ambiente que vocês vivem, que é extremamente masculinizado, né? Como é que é o approach para construir relações entre as pessoas, com os homens, para desenvolver um ambiente de confiança? O que vocês têm de tecnologia ou como que vocês fazem isso? Quem quer começar? Vamos fazer Olha, o contrário agora, deixa a Marina começar. Olha, não sei se tecnologia, mas acho que são algumas habilidades. Primeiro, né, eu realmente acho que para criar esse aspecto de confiança no trabalho, é muito de você mostrar, né, as suas capacidades técnicas ali, de mostrar que você tem o conhecimento, né, do que você está fazendo ali, e que, claro, você sabe trabalhar em grupo, em conjunto. Na minha carreira foi toda assim, né, como eu comentei, eu comecei como estagiária, e é claro, né, como estagiária eu tinha muito que aprender, tive muito apoio, mas a partir do momento que eu fui aprendendo, fui me aprofundando, né, fui tendo mais oportunidades de trabalhar em diversos projetos, eu fui tendo essa confiança, né, não só do time, mas até do time, né, eu também tendo a confiança do time, porque é sempre um relacionamento de duas mãos, né, a gente sabe disso. Então acho que num primeiro momento que me vem à cabeça, acho que o primeiro passo é você mostrar realmente as suas habilidades técnicas, né? Você ter vontade de aprender se não sabe ali a função, e certamente isso já vai criar um ambiente de confiança. E eu acho que muito também, um outro aspecto é, a partir do momento que você vai trabalhando em diversos projetos, você vai criando ali, né, sua rede de contatos, que é outro ponto que eu também, a gente acabou não falando de habilidade de liderança, que é fundamental. Você não faz nada sozinho num cargo de liderança, pelo contrário, né? O seu principal papel ali, o seu principal objetivo é fazer o time, né? Trabalhar em conjunto, é fazer tudo que está ali ao redor funcionar muito bem. Então, você criando essas redes, né, de relacionamento, de confiança, com outras áreas, com outras pessoas dentro da empresa. Então, para mim, acho que foram esses dois aspectos, né? Não só essas habilidades técnicas no primeiro momento, mas depois ir criando essas redes de contato dentro do meu trabalho. Eu poderia falar que toda vez que você chega numa área nova e tem gente nova, a primeira coisa que a gente tenta fazer, quebrar o gelo, é ter uma boa conversa e entender o que a pessoa faz, né? Se mostrar interessado no que ela faz ali, mesmo que você já saiba por alto, ou que você conheça um jeito mais fácil de fazer aquilo e tudo mais, o se interessar pelas pessoas em conhecer o que está ali, estar aberto para ouvir, eu acho que é um passo fundamental para você estabelecer uma relação, né? Eu acho que dali é criar o primeiro laço de confiança, a gente fala, né? Saber quem é a pessoa, conhecer um pouquinho dela, o que ela te der espaço ali, do que ela faz, como ela faz, e mostrar interesse naquilo ali. A partir dali, você pode começar a tirar suas conclusões, oferecer ajuda, fazer o que for, talvez ela esteja mais aberta para isso. E acho que o segundo ponto é uma questão de respeito, assim. A gente chega e toda vez que a gente chega, e quando você chega como liderança, às vezes você ainda é mais questionado em alguns momentos. Por que trouxeram essa pessoa para cá? Por que trouxeram ela agora? Por que não se promoveu alguém daqui de dentro? Às vezes acontece. Então, muitas vezes você vai ser questionado por que de você estar ali. Então, quebrar esse primeiro gelo com a questão de mostrar o interesse e querer saber as pessoas, conhecer um pouco mais as pessoas, e depois com respeito, mostrar o porquê você estar ali, compartilhar objetivos, eu acho que são coisas que fazem a primeira passagem de barreira, né? Para a gente realmente construir relações positivas dentro de um time. E aí, a partir daí, depois
realmente trabalhar como desenvolver as pessoas, mostrar o porquê você está ali no seu dia a dia e como fazer aquilo ali ser o facilitador, né, de cada um que está próximo a você ali como liderança. Mas, no meu ver, acho que estar disposto a ouvir realmente ali, conhecer um pouquinho, faz a primeira passagem de barreira ser um pouco mais fácil. Legal. Coisa que eu costumo dizer para quem é da área técnica, às vezes a gente se apega muito a fazer e executar, né? E eu consegui perceber isso só quando eu fiz mais de 40 anos. Então, isso, eu gosto de compartilhar isso para quem ainda está no início da carreira. Nem sempre fazer, executar é só o importante. Então, a questão de construções de relacionamentos é também um dos pontos mais importantes que a gente tem para o desenvolvimento de o networking, sabe? Essa questão de relacionamentos, às vezes, é muito mais importante do que estar executando tudo 100% do tempo e adquirindo conhecimento técnico, tá? E a gente perdeu isso também, na verdade, a gente viu o efeito contrário disso com a pandemia, né? De quando a gente se distanciou bastante de alguns contatos que nós tínhamos, enfim. Então, às vezes, a gente precisa realmente olhar o quanto isso é importante, que nem a Ingrid, a Marina e a Carol trouxeram, né? A parte da performance, ela é extremamente importante, mas a gente também tem o outro lado, que é falar sobre as nossas dificuldades, falar sobre os nossos anseios e construindo esses relacionamentos, essas redes. Isso é importante, né? E eu acho que ser genuíno, né? A Ingrid falou um pouco sobre isso, conversas realmente transparentes, né? Que sejam sinceras, que sejam genuínas, né? Isso é extremamente importante para fortalecer isso tudo. Legal. A gente já está indo para os finalmente, tá? Eu vou dar uma lida aqui no chat. A Flávia, obrigada, Flávia, por ter feito o resumo aí. O Kildri fez um comentário. Oi, Kildri, tudo bem? Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Então, assim, ele falou que super interessante a pergunta no que diz respeito da contratação feminina. E ele colocou uns pontos aqui: disciplina de execução, engajamento fortíssimo com a equipe, atividades como um todo. Personalidade motivacional, adora desafio, super detalhista, ótimo para mitigar riscos de projeto. Eu vou adicionar mais uma que eu sempre senti muita falta. Eu vejo que às vezes quando tem mais mulheres no time, existem mais celebrações, né? Então a gente vê, por exemplo, é aniversário de alguém, as mulheres vão lá e cuidam, né? Aquele negócio de cuidar. Isso é muito gostoso, gente. E eu nunca tive isso em nenhum time, só que eu nunca tive também a iniciativa de fazer, porque como já vim de um ambiente muito, desde de sempre, masculinizado, e eu acabei adaptando isso, né? Então é legal a gente ver essa questão de cuidar da equipe, né? Quando a gente cuida da equipe, a gente sente aquela afiliação, né? A Flávia perguntou: vocês conseguem identificar particularidades de liderar times na engenharia, frente a liderar times em outras áreas, mais administrativas, marketing, jurídico, etc., que geralmente tem números mais balanceados entre homens e mulheres? Então, existe alguma particularidade por ser um time da engenharia, ou vocês acham que não? Não sei se a Flávia quer abrir o microfone para explicar um pouco melhor. Eu acho que a parte de liderança, quando a gente fala de liderança, você vai entregar resultados através de um time, você está ali para quê? Para escolher quem contratar, fazer desenvolvimento de pessoas e entregar resultados. Se a gente pudesse resumir, acho que em 3 coisas. Montar o seu time, entregar resultados com o seu time, independente se ele seja um time técnico, um time administrativo, de finanças, todos eles têm uma técnica por trás que vai se diferenciar ali em como você vai aplicar, ou a matemática, ou o marketing, ou vamos colocar assim. Mas todos eles existem uma técnica. Talvez na parte da engenharia, onde a gente fala de desenvolvimento de produtos, como os nossos casos aqui, que você tem que se preocupar com a segurança do consumidor, com a qualidade, com o que vai acontecer ali no pós, né, a partir do momento que aquilo deixar da sua fábrica,
Você está numa liderança de uma área técnica, talvez o técnico, se você não tem conhecimento daquilo, talvez seja um desafio. Qual o nível de conhecimento eu preciso ter para gerenciar uma equipe técnica? Talvez seja essa a pergunta. Preciso saber tudo esmiuçado? Provavelmente a Marina sabe do carro, todas as partes, como monta tudo, como se faz e qualquer problema. Visto a experiência que ela tem. Chegou uma pessoa nova de uma outra indústria, talvez ela vai ter exatamente a mesma percepção? Não. Ela vai conseguir liderar um time técnico? Ela vai. Ela tem que saber direcionar o time para resolver os problemas do dia a dia e como avançar tomando decisões. Eu acho que isso é o papel crucial da liderança, mas talvez na parte de propor, ajudar com resoluções de problemas, algumas coisas assim, o técnico traz o desafio se você não tiver o conhecimento da área. Do que talvez numa função mais administrativa você consiga ajudar mais no brainstorming para trazer alguma solução. Não sei, meninas, fiquem à vontade para complementar. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Perfeito, eu concordo. Eu acho que assim, para complementar, eu acho que você trouxe exatamente, no aspecto de liderar, eu não acho que tem grandes diferenças, né? O liderar é o mesmo independente do time. Só para fazer o contraponto, eu tenho aqui muita interface com outras áreas, né, que não são técnicas dentro da Ford. E vou te falar que elas também são muito específicas, né? Eu falo mesmo, o time jurídico são muitos detalhes. A gente acha às vezes que não, né? Mas é muito amplo, são vários detalhes, então também tem muito essa necessidade de conhecimento técnico, né, nas áreas também. É diferente, claro, de uma engenharia, óbvio, mas também tem muito conhecimento necessário. Mas no aspecto de liderar, eu concordo, eu acho que independe da área em si, os desafios são os mesmos, as habilidades que a gente precisa ter são comuns. Uma próxima pergunta, então, da Mayara. Aproveitando um assunto, podemos falar sobre o medo que temos de negociar salário quando passamos nas vagas? Quem quer falar sobre isso? Alguém teve alguma experiência que quer compartilhar também? Olha, eu não tive essa dificuldade, mas eu acho que muito desse... talvez vou falar, né, mas eu não vivenciei isso. Mas eu acho que muito desse medo, às vezes é um pouco da falta, vamos dizer assim, estou generalizando, né? Mas talvez um pouco da gente se sentir muito mais seguro e muito mais confiante, né? Eu acho que a gente precisa demonstrar isso quando a gente está participando, né, no processo de seleção, ou seja, até em outros momentos da carreira, não é só no momento de uma seleção que às vezes a gente precisa sentar e conversar sobre negociar salário, né? Então, acho que é muito disso, né, da gente trabalhar muito na confiança, eu acho que é uma característica que ainda nas mulheres tem muita oportunidade, e eu acho que tem vários aspectos, né? Vem do histórico, vem da gente querer ser super mulher, vem da gente querer fazer tudo, né? Vem muito das vezes dessa querer fazer tudo, a gente não se sentir necessariamente segura em vários aspectos, mas eu acho que é muito disso que a gente tem que trabalhar, né? De confiança e de saber que a gente tem sim capacidade, a gente está fazendo um bom trabalho, então por que não a gente sentar e ter um salário adequado com o que a gente está entregando, né? Então, acho que, na minha visão, é isso, apesar de eu, particularmente, nunca ter passado exatamente por isso. Eu realmente também nunca passei por isso e sempre o que me propunham, eu nunca pensei em negociar, né? Então, eu não sei se isso também a gente tem que começar a abrir o nosso horizonte para pensar em negociar. Será que não está valendo um pouco mais? Né? Mas acho que esse não é um tema exclusivo de mulheres, tá, gente? Também a gente sabe que a diferença de salário que existe entre masculino e feminino, vamos colocar assim, né? Entre homens e mulheres hoje no mercado ainda existe. E aí quem viu aquela propaganda do Burger King, 257 anos para se equivaler salários, né? Para todas as categorias, é muito difícil. Mas salário é um tópico que é muito frágil para a gente falar que só para mulheres é ruim. Negociar salário depende muito da sua situação atual. Você negociar salário dentro de uma empresa pensando em uma movimentação de carga é uma coisa. Você negociar salário buscando uma vaga no mercado depois de um desemprego, por exemplo, é uma coisa muito diferente. E aí para os dois lados, tá? Eu vejo isso, e principalmente com a pandemia agora, com muita gente que perdeu o emprego, com muita gente que precisou se realocar e muitas mudanças em termos de
constituição familiar, negociar salário ficou um tópico ainda mais difícil de ser feito, né? Já era uma coisa que era super complicado. Vou chegar para o meu chefe, bater na porta dele, vou lá e vou pedir um aumento. Já era um negócio que você já falava assim, quando é o melhor momento para eu fazer isso, né? Se aquilo não vinha espontaneamente. Mas quando você está em busca de um cargo novo, ou de uma recolocação, eu acho que às vezes isso aí a gente tende a aceitar, visto o desespero, visto a necessidade, visto a outros fatores que estão ali, você se fecha a qualquer opção de negociação, porque você está muito querendo aquilo ali. Mas eu acho que, indiferente como colocaram, olhe exatamente o que veja a base de salário de mercado, confira se está de acordo. Quando te fizerem uma proposta também, não aceitem reduzir o salário porque você é mulher, visto que o salário estava publicado lá. Tente colocar as suas necessidades. E muitas vezes o que eu vejo acontecendo tenho filho, preciso negociar que eu preciso sair um horário X. Isso é factível? Tem outras coisas além de dinheiro também que podem ser negociáveis. Não pense que só dinheiro é negociação, tá? Entra muitas outras coisas aí quando a gente está falando do trabalho como um todo e de negociar posição e salário. Uhum. É verdade, você entrou num ponto muito importante, né? Essa questão de, eu não sei por que nós mulheres acabamos assumindo muito mais a parte com os filhos, né? Tem que levar no médico, tem que buscar, e às vezes a gente acaba tendo que ter muitas exceções e até nos sentimos mal por isso, né? E acho que eu gostaria de conectar isso com a pergunta do Victor, né? Ele comentou sobre como os homens podem ajudar na construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo que permita que as mulheres sejam vistas e tratadas como iguais, né? Conectando isso a esse ponto de buscar filho e tal, eu acho que até pais, né? Hoje em dia os pais estão assumindo bastante coisa, ter essa empatia de ver, tipo, gente, tá saindo mais cedo, tudo bem. A pessoa sabe, a pessoa tem um laptop, a hora se ela precisar conectar meia-noite, ela vai conectar e ela vai fazer o trabalho dela, né? Então, acho que isso é legal. E eu queria escutar das meninas também, o que vocês acham que os homens podem nos ajudar. E talvez aqui eu vi que o Juliano, né, o Simões, ele colocou um tema que dentro da John Deere a gente tem um programa que nós estamos trabalhando que chama o Nós por Elas, né? Então, são algumas iniciativas que nós estamos trabalhando para já proporcionar, digamos assim, essa conversa, essa interação um pouco maior para que ambos os lados também possam entender os seus pontos, as suas dificuldades, os seus medos, né? Mas eu diria que muita conversa, muito apoio, acho que empatia é uma palavra-chave, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro, né? Enfim, ou os 3 turnos, né? No caso das mamães, que às vezes precisam realmente, né? Então, é o turno A, o turno B, e ainda de noite o turno C, e às vezes não tem uma noite bem dormida, enfim, no outro dia, vamos embora, né? Vamos lá. Mas na parte do que os homens podem ajudar, eu diria muita conversa, muita empatia, estar disponível também para ajudar, né? Vice-versa. Eu acho que criar esse ambiente cada vez mais é o que vai tornando as empresas como um diferencial em termos de diferencial em termos de diversidade, né? Em ter mais essa mistura, né? De homens, mulheres e todas as outras diversidades. Enfim, aqui a gente está falando um pouco mais de uma, né? Sim. Mais alguém quer comentar? Acho que é muito ajudar a criar, né, esse ambiente de respeito, esse ambiente de oportunidades iguais. Eu acho que é muito trabalhar os vieses, né, inconscientes que todos nós temos, né? Então, como garantir que às vezes aquele comentário que tem ali um viés, como que você pode ajudar o seu colega ali, né, e trazer um outro ponto de vista, né? E eu falo muito aqui, né? Eu acho que talvez espero estar falando por todas, mas eu vou falar por mim. Eu acho que eu pelo menos eu não gostaria de ser tratada de forma diferente ou ser escolhida por ser mulher. Eu quero ser escolhida porque eu sou competente, né? Porque eu estou apta ali. Mas eu quero que as pessoas enxerguem isso em mim e que eu tenha oportunidades iguais aos homens. Então, acho que no final é isso, é ter esse ambiente como um todo, né? Sim, essa questão do respeito é fundamental, né? Às vezes a gente tem umas piadinhas, algumas coisas que são desnecessárias, né? Eu tô lendo um livro que chama Eu e Minha Boca Grande, né?
A gente tem que cuidar muito do que a gente fala, né? Para não ser desrespeitoso e, assim, falar coisas que edificam. E que se não vai beneficiar ninguém, não vamos falar. Para quem vai falar? Se eu vou falar mal de um colega, para quê? Vai ter alguma função? Não, não vai. Vai edificar alguém? Não, não vai. Agora, se eu quero fazer uma crítica construtiva, é uma outra coisa. É diferente. Exato. E acho que o meu último ponto é, sempre que surgir uma oportunidade, lembra daquela sua amiga mulher, a engenheira que formou contigo, aquela que trabalhou contigo? Faz uma indicação também, lembra de alguém. Eu acho que isso também nos ajuda muito. A gente tem a tendência de lembrar, e quando a gente fala da área de engenharia, a gente já repetiu 1000 vezes aqui, ainda existem muito mais homens, as nossas referências continuam sendo muito mais homens. Busca lá aquela mulher que está na outra empresa que você viu, que você gostou do trabalho que você fez com ela, lembra da outra que está numa outra área, indica uma pessoa. Eu acho que isso também pode ajudar muita gente a começar a converter um pouco essa realidade. Legal. A Flávia fez um comentário, né, que na Whirlpool fizeram um workshop, bem interessante isso, né, que chama Papo de Homem, que foi para recomendar, ela recomenda para todas as empresas, né, e quem quiser, ela pode passar o contato. Bem interessante isso, né, pra gente, porque às vezes a gente entende a perspectiva da mulher, mas não entende a perspectiva do homem, né, e vice-versa, né. E um último comentário aqui, já estamos indo para o nosso finalmente. Vou fazer o comentário aqui, depois eu faço os agradecimentos, né? A Carla disse que nos diferenciais de mulheres na liderança, ela estava comentando com um amigo, ela identificou que nós mulheres nos importamos muito mais com o funcionário, se ele está bem dentro da empresa, fora da empresa, bem fisicamente e psicologicamente. Nos preocupamos, nos envolvemos com tudo, às vezes sem ter necessidade. Os homens, por muitas vezes, são mais práticos e diretos. Pergunta simples: você está bem? Resposta sim. Simples sim. Encerrou a conversa. É bem isso mesmo, né, gente? Bom, eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, pelo tempo de todo mundo que está aqui. Eu espero que essa sessão tenha valido a pena para quem está assistindo, que agregue valor. Eu tomei nota de várias coisas aqui que as meninas conseguiram compartilhar conosco. E a ideia é que a gente tenha um crescimento, mesmo que mínimo, com essa conversa de hoje. Eu agradeço aí a Aline, a Ingrid e a Marina. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Obrigada. Muito obrigada a vocês pela Eu que oportunidade. agradeço. Nós que agradecemos. Tá bom. Obrigada. Gente, só para vocês saberem, isso vai ficar gravado. A gente vai colocar no canal do YouTube do SUI Brasil. Então, se vocês quiserem indicar para alguém esse bate-papo, a gente deixa disponível lá. Acho que a partir de amanhã já estará lá, tá bom? Muito obrigada a todas. Obrigada, até mais. Nada. Tchau, tchau, até Até mais. mais.